Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor que está falando. Oiê, aqui é a Poli. A gente está gravando esse vídeo para falar um pouco desses 4 anos que a gente está na Austrália. Completou essa semana e a Poli ficou animada até de fazer alguns stories no Instagram. Stories. E a gente vai falar um pouco da nossa história para vocês e também para ficar documentado para a gente ver no futuro, né? Daqui 10 anos, 20 anos, se a gente chegar lá, né? Sim. Então, bom... Como é que foi o começo? Como é que foi? Posso falar que não foi fácil, a primeira coisa, não foi fácil, mas tudo começou em 2011, né, quando a gente estava separado. A gente estava separado, a gente não estava junto. A gente se conhecia já, mas isso é papo para outro vídeo, mas a gente se conhecia, eu vim para cá em 2011, depois de ter deixado meu trabalho no Brasil, em busca de conhecimento profissional, pessoal, enfim, para, né, upgrade. Dar um upgrade na carreira. Upgrade myself. E, enfim, eu cheguei aqui e logo na sequência meu pai acabou falecendo e mexeu muito comigo, mudou essa sequência de pensamentos e eu fiquei 6 meses aqui, né, em Sydney. E acabei voltando para o Brasil depois desses 6 meses, né, quando a gente começou a namorar, já logo na sequência. E enfim, eu sou formado, tenho formação, tenho graduação e tudo, mas eu não consegui em 2012, que começou a crise no Brasil, me recolocar no mercado. E eu acabei procurando aí a ajuda de amigos, né? Que o Rodrigo colocava, ele trabalha por conta própria, um amigo meu, chama Rodrigo de infância, né? Talvez alguém não conheça aí, é um amigão meu. Eu trabalhei com o Rodrigo 1 ano e meio praticamente, né? Ajudando ele a instalar papel de parede depois de ter tentado empreender e não ter dado certo. Acho que lá para 2015, mais ou menos, que a gente decidiu vir para cá por conta disso tudo, né? Dessa dificuldade, dessa falta de oportunidade no Brasil, pelo menos pra gente, né? E aí eu comecei a fazer o Uber, né, para juntar dinheiro, que não foi fácil, para juntar o dinheiro para poder vir para cá. E a gente ficou noivo com esse intuito, casamos e estávamos morando com a minha mãe, né? Sim. E juntando dinheiro nesse período. Tá. E você, Poli, como é que foi o meu início? Seu início? Bom, eu trabalhava na área de TI. De uma empresa que produzia sucos no Brasil. Não sei se está produzindo ainda, não tenho a menor ideia de como está a empresa hoje, mas era uma empresa muito grande. E eu já não estava muito satisfeita com o meu trabalho, por N razões. Acho que eu era um pouco imatura, o trabalho também realmente estava um pouco exaustivo, eu morava muito longe do trabalho, então a minha rotina era bastante estressante. E depois que a gente começou a namorar, a gente tava com planos de casar, mas o Vitor sempre teve na cabeça dele a ideia de voltar pra Austrália, mas naquele momento era inviável, a gente não tinha a menor condição de juntar dinheiro pra se mudar pra cá. Eis que a gente casou, a gente tinha um apartamento, aí deu a maior confusão com esse apartamento, o apartamento perdeu todo o dinheiro que investiu nele. Então a gente estava numa situação em que ele estava trabalhando por conta, ajudando um colega, fazendo alguns serviços, alguns biquinhos. Eu estava nessa empresa, mas não estava satisfeita. E quando foi em 2015 a gente casou. Aí a gente ficou morando com a minha sogra nesse meio tempo ali, nesse período. Obrigado, mãe. Obrigada, dona Lucy, por ter aguentado a gente tanto tempo. E aí... nós decidimos, em algum determinado momento, a gente decidiu que a gente queria vir para a Austrália tentar a vida aqui. Só que eu ainda tinha muito apego ao meu emprego, à estabilidade que eu tinha, porque não era um emprego que me pagava muito mal, eu recebia relativamente bem. Então, ao mesmo tempo que eu queria sair dali, eu não queria perder a minha estabilidade. Então, calhou que em 2017... a empresa passou por algumas crises financeiras, né? Pelo menos foi esse o motivo que eles alegaram. E aí eles me mandaram embora. E aí com o dinheiro
da rescisão, fundos de garantia, tudo, a gente começou a tirar os planos de vir para a Austrália do papel, né? Sim. Entra outro ponto, né, a gente já tinha essa certeza de vir pra cá, de tentar uma vida nova, pelo fato de eu ter vindo e conhecer a realidade aqui, saber como é que funcionava mais ou menos. Então só faltava essa parte do dinheiro para poder, porque para vir para cá você precisa pagar tudo antes, né? Pelo menos o estudo e a parte médica, né? Você tem que custear isso. E a gente veio num visto de estudante, né? Tem vários vistos para poder vir, né? Para você poder emigrar, mas isso é assunto para outro vídeo talvez. A gente veio num visto de estudante, onde a Poliana ia estudar 6 meses. Decidimos por ela estudar, até mesmo porque ela gosta de estudar mais do que eu. E como eu já conhecia e sabia que o mercado daqui é muito forte na área de construção civil, na área de... basicamente construção civil, né? Que é bem forte. Continua bem forte. Né? Eu já vim com esse intuito de eu trabalhar e ela estudar. Então a gente chegou aqui praticamente com nada, com 2 semanas pagas de aluguel, e com algum dinheiro no bolso, uns $1.000 aí, mais ou menos no bolso, e sem trabalho e sem amigo, né? Você vê o tanto de, não desespero, né, mas o tanto que eu pelo menos na época estava focado de vir pra cá, com vontade de fazer diferença, né, de fazer o negócio acontecer. Eu tava tão confiante que mesmo assim, mesmo nesse risco todo, eu preferi vir do que ficar no Brasil sobrevivendo, né? E aí o começo foi bem difícil, né? Tipo, eu pelo fato de estar fazendo Uber quase 2 anos e meio, mais ou menos, eu tava obeso, né? Tava gordo. Não que eu esteja magro agora, mas isso é outra coisa também. Mas enfim, eu tava fora de forma e mesmo para fazer os trabalhos braçais eu não aguentava, então a gente precisava do dinheiro e eu não conseguia fazer, cara. Foram momentos muito difíceis assim. A gente tinha outra dificuldade que eu ainda me virava no inglês, mas a Poli não falava nada. Eu vim pra cá, quando eu fiz a prova, eu tinha inglês intermediário, mas eu não conseguia falar. Inglês intermediário no Brasil é nada, né? É nada, então assim, eu sabia bastante vocabulário e tal, mas eu não conseguia juntar as palavras e formar uma sentença e conseguir me comunicar corretamente. Então eu demorei um período assim pra me adaptar. Foi bem difícil, porque eu precisava do Vitor pra tudo. Né? Teve até um dia que ele foi pedir pra eu recarregar o cartãozinho, que é como se fosse um bilhete único pra usar no ônibus, e eu não conseguia, cara. Tinha muita dificuldade. Então ficar dependente dele pra fazer tudo foi uma coisa que me deixou bem abalada no início, porque eu sempre fiz tudo sozinha, né? Saía pra trabalhar, fazer todas as minhas coisas no Brasil sozinha, e aí do nada eu me vi numa situação que eu tava completamente dependente dele, porque eu não conseguia conversar. Então as primeiras semanas foram bem difíceis e apesar disso eu dei muita sorte que eu consegui um emprego na 3ª semana que a gente tava aqui, né? Na verdade não foi sorte, né? Eu tinha trabalhado nessa mesma empresa em 2011 quando eu estive aqui e eu trabalhei... Já tinha um contato, né? A Lidiane, né? Eu não sou próximo dela hoje, a gente acabou se afastando, ela seguiu a vida dela. Mas quando eu cheguei aqui eu entrei em contato com ela e pedi essa ajuda para ela, porque é um trabalho de segunda a sexta, era um trabalho fixo, de horário fixo, onde você não ia receber muito, mas ganhava algum ali. Então era o que a gente precisava no momento para poder conseguir se dedicar aos estudos e trabalhar o que dava ali. E eu conseguia conciliar com a escola, né? Porque eu estudava de manhã, era bem puxado, era às 8 da manhã, acho que até às 2 da tarde, se eu não me engano. Aí eu tinha um períodozinho ali, um intervalo, que era o tempo de eu sair da escola e ir pro trabalho. E aí eu trabalhava acho que das 6 até as 10 da noite. Não era das 4 às 8, acho, uma coisa assim. Eu não lembro agora, porque faz muito tempo já. Mas eu lembro que eu voltava pra casa assim, quase 10 horas da noite, assim, eu ficava praticamente o dia inteiro fora. Foi bem desafiador. Mas era o que a gente precisava, né? Era o que tinha pra fazer, então a gente simplesmente abraçou a oportunidade e foi, né? Nesse tempo você tava fazendo delivery de panfleto? A primeira coisa que eu tentei foi descarregar o container. Aí não rolou. E você vê, foram brasileiros, isso do mesmo jeito que ajuda ou não ajuda, né? Eu
O cara que descarrega container é muito rápido, era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu fiquei assustado de ver, porque foi novidade para mim. E pelo fato de eu estar fora de forma, eu cheguei lá, eles tinham uma equipe já que trabalhavam junto 2 anos, eu fiquei assustado, os caras parecem estar roubando a carga, sabe? Plá, e eu 40 minutos minhas costas travaram, cara. Só que chegou lá e eu não dei conta, o cara ainda meio que me humilhou. Falou, pô, você é o cara que aguentou menos e tal. Grandão e tal, mas não tem nada a ver, né? Pegou eu fora de forma e não tô acostumado. E, pô, esse dia eu chorei porque a gente precisava do dinheiro, a gente não tinha dinheiro. E eu já tinha falado com o Gui, inclusive, da situação, e o Gui a gente não conhecia a gente, ele já ficou meio assim, né? O Gui é o nosso primeiro casal que a gente morou junto, que a gente dividiu a casa. Valeu, Gui. E aí, nisso ele já ficou com o pé atrás, né? Então... A gente corria o risco de atrasar o aluguel, né? Foi triste. Aí a Poliana na escola tinha um contato de uma agência que entregava panfleto, né? Foi. E aí ela me passou o contato, eu fui lá e comecei a entregar panfleto. Então é um trabalho, né? Simples, que é só sair distribuindo papel. Mas não é fácil, porque você tá com 20 quilos nas costas ali, andando umas ladeiras aqui. Quem conhece Sidney sabe o que eu tô falando. 30 graus, 35 graus. Então eu voltava, né? Eu saía de casa um e voltava outro, porque perdia 4, 5 quilos no dia. Eu lembro que teve um dia que foi um final de semana que eu tava em casa, aí o Vitor saiu pra trabalhar de um jeito, e quando ele voltou no final da tarde, ele tava assim chupado, ele tinha perdido acho que uns 3, 4 quilos no dia. Eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito, né? Ele tava muito cansado, porque além do peso dos papéis que ele tinha que carregar, ele não conseguia levar muita comida. E nem água. E nem muita água, porque tudo isso pesava na mochila. Então eu fazia uns wraps, né? Colocava umas frutinhas, fazia uma marmitinha bem pequenininha, compacta, assim, com o máximo de comida que era possível pra dar energia pra ele andar o dia inteiro. E um pouco de água, que mesmo assim acabava, né? No meio do dia, e ele tinha que pedir pra alguém encher, porque a gente não tinha muito dinheiro também pra ir no mercado ficar comprando água toda hora. Tipo, se a gente for contar, tem muita história, né? Se vocês quiserem, depois a gente conta, tem muita história engraçada também. Mas, pelo menos esse trabalho me possibilitou perder peso. E aí, o mesmo Gui que a gente morava, arrumou um emprego pra mim numa empresa de construção. A gente era o faz tudo, né? O Severino. E desde então eu fiquei lá, fiquei 2 anos e meio nessa empresa. Né? Graças a Deus, aí estabilizou as coisas financeiramente e a gente conseguiu seguir o plano, renovar o visto e tudo mais. Nesse período que o Vitor estava trabalhando na obra, eu continuei trabalhando nessa escola. Eu fazia a limpeza, né, do prédio, assim, não era uma limpeza pesada, porque a gente tinha 4 horas para limpar vários prédios. A gente tinha umas equipes, cada equipe limpava um edifício. Mas cada edifício tinha 3, 4 andares sem elevador, então a gente tinha que subir com vassoura, saco de lixo, mop, tudo. Então assim, era bem pesado e a gente tinha que fazer tudo muito rápido, porque a gente só tinha 4 horas para limpar a escola. Então a gente tinha que limpar todas as latas de lixo, limpar todos os banheiros, enfim. Foi um trabalho pesado, né? Pra uma menina que estava acostumada a trabalhar no escritório o dia todo. Foi pesado, eu também perdi bastante peso no primeiro ano. Fiquei anêmica, inclusive, eu fiquei com anemia, porque eu não conseguia comer direito, era o dia inteiro fora. E... Eu repito, gente, a gente vê numa condição, não subhumana, mas é muito risco. A gente vê numa situação arriscada. A gente tinha a comprovação financeira da minha avó, porque você precisa, né, legalmente, porque a gente tá vindo aqui para estudar, teoricamente, né? Mas como a gente estava descapitalizado, a gente não optava por não gastar dinheiro com comida, com mais coisas para se alimentar melhor, para poder salvar um pouquinho. Então não foi fácil. Não foi fácil. Assim, a gente não passou fome de maneira nenhuma, mas a gente não podia gastar além do budget. A gente tinha um limite máximo assim, semanal que a gente comprava o básico, né? Pra vocês terem uma ideia, na época a gente gastava o quê? 50, 60 dólares de mercado por semana. Por semana era muito pouco. Dá pra comer? Dá pra comer. Mas você vai comer o quê? Macarrão, atum. A gente comia o básico. Macarrão, carne, arroz, Esquece feijão. De comprar qualquer coisa, é só marca do mercado, né? Que não é ruim, mas hoje a gente não compra porque graças a Deus a gente tem condição de comprar
Mas foi uma escolha que a gente fez, né? A gente precisava passar. Então, mas hoje a gente gasta quanto? A gente gasta 180. 180, quase 200 no mercado. A gente às vezes compra uma coisa em outra, mas é na faixa de 160 a 180 dólares por semana. Então, assim, foi difícil, mas foi uma escolha que a gente fez. A gente escolheu passar por esse perrengue e tudo bem, a gente sobreviveu. Né? Deu certo. Mas nesse meio tempo, você vê, a gente chegou num lugar novo, onde a gente não dominava a língua, onde a gente não tinha família nem amigo pra ajudar, com dívidas, porque a gente deixou dívida no Brasil. Aqui você tem que pagar as suas contas, você tem que se alimentar, você tem que pagar o aluguel. A gente fazia tudo isso sem dinheiro e ainda quitamos praticamente todas as dívidas dos problemas que a gente tinha no Brasil. A gente ficou só com uma dívida que a gente procura pagar nos próximos... Vai pagar logo. Na próxima vida, quem sabe. Não, vou pagar. Mas enfim, aí nesse tempo que eu trabalhei, eu fiquei 9 meses na escola. E aí eu saí do inglês intermediário, consegui chegar no inglês avançado nesses 9 meses, assim. Na verdade, eu fiz o inglês básico, depois eu fiz mais 3 meses então, de Cambridge. Então você fez 6 meses. 6 meses. A gente renovou o visto. Sim, renovamos o visto. Aí eu renovei por mais 3 meses de inglês, então eu fiz um curso mais avançado de inglês, né, que foi o Cambridge. Uhum. E depois eu fiz um curso de TI, 2 anos na área de TI. Esse daí já era o segundo visto. Esse já era o segundo visto, exatamente. E aí, nessa troca de vistos, assim, um pouquinho depois que o visto foi aprovado, eu consegui um emprego numa famosa loja de chocolates. Eu não sei se eu tenho permissão pra falar o nome, mas eu trabalho numa loja de chocolate. E aí eu entrei... E foi indicação também de uma flatmate brasileira também, a Priscila. Foi indicação de uma amiga nossa, a Priscila, que tava morando com a gente também. E aí, desde que eu comecei esse emprego, aí eu percebi que o inglês deu um up, porque eu comecei a interagir mais com os clientes, comecei a atender. Eu, na época, liderava a cozinha desse café, porque além dela ser uma loja de chocolate, ela tinha uma área de café, então a gente servia café, sobremesas e tal. Então eu comecei liderando a cozinha, depois eu virei supervisora nessa loja. E aí eu percebi que o meu inglês foi melhorando cada dia mais. E eu fui ficando mais à vontade, né? E nesse emprego eu já ganhava um pouquinho melhor do que no emprego anterior. Tanto é que eu tô nessa empresa até hoje. Mas nesse período aí de 4 anos, além dessa empresa de chocolate que eu não saí, eu trabalhei também como camareira. Trabalhei arrumando cama de hotel por um mês, no verão, que tava assim, insuportável o calor. Que foi a esposa do Gui. Foi a esposa do Gui que conseguiu que me arrumou um emprego que eu fiquei um períodozinho lá. Eu cheguei a fazer um shift trabalhando como garçonete num jogo de rugby. E também trabalhei por 8 meses, que foi ano passado, numa empresa de TI. Aqui na Austrália também foi uma experiência muito legal. Mas hoje, escolher entre ficar atendendo ao público e trabalhar no escritório, eu prefiro atender ao público. E aí eu preferi ficar só na empresa de chocolate. E aí, graças a Deus, eu consegui um contrato, né? Porque antes a gente trabalhava como casual, eu trabalhava como casual, e aí hoje eu consegui um contrato. Então eu tenho uma carteira registrada, vamos dizer assim, nessa empresa que eu tô trabalhando e consegui a minha estabilidade depois de 3 anos e meio. Hoje a gente tá no 3º visto, né? Então foi o primeiro visto 6 meses, que é para estudar inglês. Depois mais 2 e meio. O segundo visto foi para complementar o inglês e fazer um curso técnico, certo? E esse 3º é uma extensão do segundo visto, mas eles dão uma permissão de trabalho. Uma permissão maior de trabalho. Para que você exerça o que você aprendeu, É como se fosse um visto que permite você trabalhar para aplicar o que você aprendeu na escola. Mas eu não quis. Então eu só estou trabalhando no que eu quero mesmo. Mas é isso. Aí, quando a gente entrou nesse visto, a gente começou a ver que... Acho que o office não é pra gente, né? Definitivamente. Acho que trabalhar em escritório não é mais pra mim. A gente não deve falar nunca, mas eu não me sinto mais à vontade trabalhando em office, fechado e tudo mais. Eu também não. Aquela pressão de você tem que fazer as coisas, sabe? Mesmo que você não tá de acordo com aquilo, é o tal do ter chefe, né? Acho que não é de ter chefe, assim, porque eu até trabalho bem com isso, mas a questão é que, na minha opinião, eu prefiro fazer um trabalho braçal
que vai me desgastar fisicamente e depois eu chego em casa eu não tenho que me preocupar com nada, eu simplesmente faço as minhas coisas, deito e vou dormir, do que trabalhar no escritório onde você é cobrado todos os dias, você tem que se preocupar com relatório, às vezes você tem que chegar em casa e continuar trabalhando, você não consegue desligar. E eu já tinha sido diagnosticada com ansiedade e síndrome do pânico no Brasil, então eu percebi que esse tipo de emprego, ele me deixa muito ansiosa. Então eu prefiro não trabalhar com algo que não me faz bem, né? Porque eu quero ter o meu momento de relaxamento, eu quero chegar na minha casa e não me preocupar com o trabalho, mas trabalhar em escritório, pelo menos todas as experiências que eu tive, inclusive a que eu tive aqui, fazia com que eu ficasse pensando sobre o trabalho 24 horas por dia e eu não conseguia descansar. Então, pra mim, hoje, trabalhar em escritório, hoje, né? Pode ser que amanhã mude, mas hoje pra mim não é uma possibilidade. Então, eu tô muito mais feliz trabalhando, lidando com o público, conversando com as pessoas. Todo dia é uma experiência diferente. Tem dias que são muito legais, tem dias que são péssimos, como qualquer trabalho. Mas é um emprego que hoje eu consigo gerenciar melhor a minha ansiedade e eu consigo lidar melhor. Apesar de não ser um emprego que paga rios de dinheiro, mas é um emprego que me mantém o meu conforto, mantém a minha estabilidade aqui, então pra mim tá perfeito. Então aí quando a gente renovou o visto, a gente acabou mudando de Sydney para Canberra, que é onde a gente está hoje, né, que é em busca de um visto regional, que teoricamente é mais fácil. E só que nesse meio tempo as regras mudaram novamente e a gente meio que tá não à deriva, mas estamos esperando a mudança do ano para traçar um objetivo, um plano final aí para ver se a gente fica de vez aqui ou não. Parte para o plano B, mudar para Portugal, que lá a gente já conseguiu a cidadania, né? Eu já tenho, a Poliana vai pegar em breve. Então é o nosso plano B, não é... Acho que a gente... Até uma vergonha falar, mas nunca tive em Portugal. E só que pesquisando, e tem alguns amigos que moram lá e tal, a gente sabe que trabalho e você ganhar dinheiro não é como aqui, as oportunidades não são tão vastas que nem aqui. Só que eu acredito que lá ainda é melhor do que o Brasil para morar, principalmente por causa da segurança, né? E também aqui a gente teve essa dificuldade porque é muito longe do Brasil, então, e caro para vir para cá, né? Então acabou que ninguém conseguiu vir para cá visitar, a não ser a irmã da Poli e o cunhado. E a gente sente falta, né? Até da gente poder ir também, fica ruim, fica muito caro. É que assim, deixa eu só complementar um pouquinho a informação. O pessoal às vezes pensa que quando você sai do Brasil, imediatamente você já tem a residência, né? Principalmente quem passa muitos anos fora. Mas quando você sai e vai para um lugar novo, né, e no caso aqui da Austrália, o processo não é tão simples. Então você tem que passar por vários vistos, gastar muito dinheiro para se manter aqui. Então, se a gente fosse mais novo, acho que teria sido muito mais fácil, porque eu poderia ter feito a faculdade aqui ao invés de ter feito no Brasil, outras oportunidades teriam sido abertas pra gente, mas a gente já não tá tão novinho, né? A gente não chegou aqui com 20 anos. Então, as oportunidades elas vão fechando e aí chega uma hora que você começa a pensar, a pesar, na verdade, o que é mais importante, né? E aí a gente tá nesse momento agora, então assim, a gente ainda tem um tempo de visto, esse vídeo não é uma despedida, algumas pessoas estavam perguntando no Instagram se a gente tá indo embora, não estamos indo embora, mas o nosso visto vai até março, atualmente essa é a situação, e aí em janeiro a gente vai conversar com a nossa advogada, enfim, definir quais serão os planos, mas a gente tem um plano B, né, porque a gente não tem intenção de voltar pro Brasil, porque primeiro a gente já não se encaixava muito com as coisas que aconteciam lá, e aí depois que a gente se mudou, né, que ficou tanto tempo fora, a gente não se vê mais morando no Brasil, né? A cabeça muda muito. É difícil, não é pelo país, o país é maravilhoso. O país é maravilhoso. É lindo demais e tal, mas infelizmente a gente enxerga hoje como... Não é que o país não deu certo, tem muita coisa a se melhorar ainda acho que para ser... não digno, mas para ser habitável de forma saudável, sabe? Né? A gente acompanha, a gente continua acompanhando porque vocês estão aí, né? Nossa família, nossos amigos moram ainda no Brasil, então a gente acompanha e vê a loucura que é.
a mídia como as pessoas como não se compreendem, querem impor a verdade em cima da opinião do outro sem que se analisar por si só, enfim, é um inferno, né? Fora a infraestrutura, fora as coisas básicas, que é segurança e, cara... A gente tá falando assim porque a gente morava em São Paulo, né? Talvez em outras regiões do país as pessoas não tenham esse problema. Mas eu passei a vida inteira, assim, com medo, o Vitor já teve arma apontada na cabeça, já fiquei presa em alagamento, não conseguia voltar pra casa. Então, isso até é normal. Não, tudo bem, mas você assim... não ter o básico mesmo, é complicado você acordar 5 horas da manhã, que era o horário que eu acordava 5 da manhã, ia pro trabalho, passava o dia inteiro trabalhando. E na hora de ir embora eu não conseguia ir pra casa porque tava tudo alagado, não tinha trem, não tinha metrô. Quando você consegue entrar no metrô, tá lotado. Então você chega em casa, você tá drenado, você não tem mais energia. E aí acho que foi por isso que eu acabei ficando doente também no Brasil. Aqui o sistema, a burocracia ela é muito menor. Então assim, eles se você tem como provar por A mais B que um equipamento que você comprou, algo que você comprou, você não quer mais, ou porque tá quebrado, ou porque você desistiu da compra, enfim, não gostou, simplesmente você devolve, eles devolvem o seu dinheiro e não tem discussão, sabe? É óbvio que deve ter gente que se aproveita disso, mas no geral as coisas são menos burocráticas. Para você abrir uma conta, se demora 1 minuto, né? A pessoa vai lá rapidinho abre a conta para você. Então a burocracia aqui é muito menor, as coisas funcionam, a gente paga muito imposto aqui, mas você tem acesso a um bom transporte, você tem segurança, você consegue andar pela rua com o seu celular na mão. Coisas básicas, assim, que no Brasil, pelo menos em São Paulo, né, vamos deixar bem claro que em São Paulo a gente já não estava conseguindo mais fazer. E aí a vida perde a graça, assim, você quer fazer as coisas e não pode, ou você não pode andar na rua com o celular na mão porque o ladrão vai roubar. Você não pode entrar dentro do metrô com o celular porque alguém vai tomar da tua mão dentro do metrô. É um inferno, assim, sabe? Eu passei por muita coisa nesse tempo aí que eu fiquei andando de transporte público, me machucaram várias vezes, porque naquele empurra-empurra que é ali na Estação da Sé. Então a gente estava cansado já disso. E então por isso que hoje a gente não se vê mais voltando para essa realidade. Não posso dizer que a gente nunca mais vai voltar pro Brasil. Eu acho que se voltar é pra ficar meio que... não isolado, mas outra vibe. Pode ser que a gente volte pro Brasil, existe essa possibilidade, sim, com certeza. Vibe. Mas a gente vai procurar ir para uma região que seja bem mais tranquila. São Paulo, com certeza, tá fora de cogitação, né? É isso. Aí hoje com essa situação do vírus e tudo mais, né? A gente também tá em lockdown aqui há 3 semanas agora, vai completar a 4ª e provavelmente vai se estender. Então, nesse período, a gente está tentando se reinventar, ocupar a cabeça, estudar, se aprimorar em algumas coisas, né? Eu estou mexendo com edição de vídeos agora. Eu já sabia um pouquinho, mas agora estou me aprimorando, então espero que vocês estejam gostando das edições. E vai surgir momentos que a gente vai fazer mais vídeos aí, se for dando certo, né? Vai animando a gente vai continuando. Até mesmo porque eu acho que uma coisa que eu aprendi a ver, inclusive no YouTube mesmo, tem muita gente que tem muito conhecimento, principalmente os mais velhos, né? E essas pessoas nunca vão ser ouvidas, né? E o YouTube tem alguns canais que te permitem acessar essa informação e tem pessoas muito legais que fazem esse trabalho. E isso faz você amadurecer até mesmo pela falta de oportunidade na vida. E eu acho que é de grande valia, né? E que nem eu já tinha falado, acho que é legal a gente daqui 10 anos, 20 anos, sei lá, 30 anos, se Deus permitir, a gente tá vivo aí, ó, tiver filho e neto, eles pegarem e ver esse vídeo. Quem era o Vitor, quem era a Poliana, o que eles fizeram, o que eles faziam. Na verdade, a gente deveria ter feito isso antes até, pra ter registrado. Porque tem tanta coisa, aconteceu tanta coisa nesses 4 anos que eu tava até fazendo os posts no Instagram essa semana. E aí você olha e fala, nossa, eu fiz isso, nossa, eu fiz aquilo. Você começa a olhar as fotos e tem tanta coisa legal que a gente fez e que a gente não consegue compartilhar ou pela correria ou porque esquece mesmo. E são coisas e experiências que talvez a gente nunca pensou que pudesse ter a oportunidade de fazer, né? E talvez seja legal para algumas pessoas assistirem, ver como é, porque é diferente, né? A gente tá do outro lado do mundo, numa ilha isolada aqui,
com culturas completamente diferentes, animais completamente diferentes, então as pessoas ficam curiosas em saber como que é viver num lugar assim, né? Então é isso que a gente queria falar nesse vídeo. Agradecer a quem ajudou a gente até agora, muito né? Obrigada, galera. O Caio, Lucas, Guilherme, Débora, todo mundo Rafael, que passou pela nossa vida, Rafael, Diana, Plínio, Jana, Plínio, todos os professores. O Saul, que me ajudou pra caramba, o Alessandro aqui agora. Uma galera que já voltou pro Brasil, né? Tem tanto amigo que já voltou pro Brasil. Muito obrigado por tudo, né? Porque vocês fazem parte desse caminho que a gente trilhou. E esperamos encontrar todos aí no futuro próximo. Quem sabe? Pra contar a história e comer um churrasco, né? De carne boa. Porque aqui é complicado. Beleza, gente? Tchau, até a próxima. Isso, Fiquem galera. com Deus. Um beijo. Seguimos aqui no Knockdown. Tchau. Tchau.